gravação, hein? A aula não tá ficando gravada. Sério? Sério, nem a aula de vocês, nem a de alfabetização e letramento. Eu coloquei para gravar e não gravou. Não sei o que está acontecendo. Tá até aparecendo a mensagem aqui para mim. Não sei se para vocês está aparecendo. Deixa eu ver. Alguém iniciou a gravação. Aí, tá vendo? Pois é. E na turma de vocês, então, realmente são só vocês duas? Sim. Sim. Aqui é o outro da Palficha. Vai fazer aula também? É. Ai, gente. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. E para vocês terem um panorama geral do nosso encontro de hoje. E a gente vai retomar também o final da aula passada, que a gente não conseguiu assistir o vídeo, nem conversar sobre ele. Uhum. Nós vamos começar por ele, mas antes eu vou trazer um panorama geral do nosso encontro de hoje, tá? Tá bom. Então, aí, para a nossa aula de hoje, qual que é a proposta? Né? O objetivo da aula hoje é compreender a função desempenhada pela avaliação diagnóstica. Então, vocês podem ver que nessa primeira unidade, a gente está voltado para a questão da avaliação diagnóstica. Então, compreender como funciona esse processo e a gente vai pôr a mão na massa também. Então, a gente vai elaborar uma avaliação diagnóstica, mas quando a gente começar a conversar, eu explico melhor. Ah, tá. Você até mandou um para casa, assim, para a gente poder pesquisar? Isso, para vocês já irem pensando. Eu fiz um resumozinho. Ah, então ótimo. Apresentação da proposta de cronograma de atividades. Então, vou apresentar para vocês um cronograma que eu fiz, de acordo com o que a gente conversou, que vocês falaram que seria interessante a gente pôr em prática com o primeiro ano e tudo. Então, tentei fazer um cronograma bem voltado para a prática mesmo, sabe? Mas se vocês não acharem que está muito legal, a gente também pode mudar. Por mim, não tem problema nenhum. Vamos assistir o vídeo logo em seguida para a gente conversar sobre essa questão do processo da gestão da aprendizagem, o que esse vídeo tem a ver com isso e tudo. E depois nós vamos entrar um pouco mais no que é a avaliação diagnóstica e em seguida a gente vai para a prática. Tá bom? Tá bom. Então, ótimo. Vou tirar o compartilhamento aqui da tela. Uhum. E eu vou compartilhar com vocês o cronograma. Eu não mandei ainda. Uai, é uma pessoa pedindo para entrar. É. Michele, eu não conheço. Boa noite, Michele. Quem será? Eu não conheço. Boa noite, professora. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Tudo jóia. Você é do curso de Pedagogia ou de Letras? Pedagogia. E você está nessa disciplina? Estou. Confirmado agora pelo Rodrigo, sim. O Rodrigo enviou uma mensagem. Será que foi isso? Foi. Ele está acompanhando aqui comigo, que eu estava tentando entrar na sua aula e não estava conseguindo. E aí a gente tentou já acho que umas 2 vezes para eu acessar e eu não estava conseguindo. Aí agora entrou. Então, vou responder ele aqui. Sim, eu respondi. Tudo bem? Aqui. Tudo bem, e você? Joia. Aí, ó, mais uma para acompanhar as nossas noites. Oi, Michele, seja bem-vinda. Obrigada, Lavina. Tudo bem com você? Mostra o seu rosto, dá para mim? Pode. Pode sim. Te conheço. Não, a gente já estudou, acho que na mesma sala, mas não nos conhecemos. Espera aí que eu vou abrir a câmera. Lembro de você, sim. Lembra? Lembro, sim. Então, tá bom, tudo jóia? Tudo jóia. Tudo bem, e você? Tô bem, graças a Deus. Deu certo agora, né, Carla? Também. Então, ótimo. Agora deu certo, Michele. Como hoje é o seu primeiro dia aqui,
Na verdade, nossa primeira aula foi semana passada, porque na primeira aula mesmo ninguém compareceu, sabe? Ficou aqui eu e o computador. Ai, meu Deus. Então, hoje na aula sou eu e a Lavina. Não, tem a Vitória também. Tem a Vitória? Então tá bom. A Vitória também é do curso de letras. Acho que vocês podiam se apresentar para a Michelle e a Michelle também se apresentar para a gente, pode ser? Pode ser. Então, ótimo. Quer começar, Lavina? Posso. Vou falar bem rapidinho, senão se eu for contar... bom, eu faço o curso de letras, né? Eu e Vitória, nós estamos no 4º período já. E eu sou casada, tenho 3 filhos, já tenho uma graduação, né? E a gente faz a licenciatura de português e inglês. É isso. Vitória? Oi, eu sou a Vitória. Eu tenho 21 anos, sou do curso de letras também, 4º período. E moro em Nova Lima. É isso. Prazer em conhecê-la. Então, vou me apresentar. Meu nome é Michelle. A Vitória falou que tem 21, né? Eu tenho 40, Vitória. Então, nossa, a gente está com uma diversidade aqui de turma. Eu tenho 19, então. 19, né, Lavina? Então, eu também vou entrar no grupo aí dos 19. Assim, eu faço curso de pedagogia, né? Atualmente eu trabalho numa empresa que é voltada para a área de organização e desenvolvimento de pessoas, né? Ela é uma empresa voltada para a área de logística, onde o curso de pedagogia acabou me proporcionando estar mais próxima da educação, que é do processo de desenvolvimento, né, dos funcionários da companhia. Então, atualmente eu trabalho no RH, né, e tenho tido a oportunidade, né, de ter a vivência com o processo da pedagogia voltado para a gestão corporativa, né, e estou buscando, né, conhecer cada vez mais. Eu acho que esse universo da educação, ele nos proporciona, né, grandes possibilidades, e é um desafio, né, você estar todos os dias na aula, né, que não é fácil trabalhar e ter aquela busca incansável, né, do conhecimento. Então, estou muito feliz de estar com vocês, espero que tenhamos aí um semestre maravilhoso, né, com grandes aprendizados e trocas, né, e podem contar comigo também. E sou casada também, não tenho filhos. Tá bom. Legal demais, Michelle. E essa é a sua primeira graduação? Não, segunda. Você é formada em quê? Gastronomia. Nossa! Já falei que gastronomia vai ser o meu curso de aposentadoria, sabe? Quando eu não tiver nada para fazer, eu quero fazer gastronomia, que eu adoro. Eu gosto de brincar, de cozinhar. Eu adoro a gastronomia. Eu acho que proporciona aí momentos e experiências, né, que são saborosas. O alimento, ele já fala, né, que é um ato de amor, né? Então, quando você está ali, um momento de desestresse, né? Então, com certeza, para esse semestre, assim, pena que não estaremos próximas no convívio do dia a dia. Quem sabe, né? Mas no próximo semestre, quem sabe? Vai ter lanchinho coletivo. Vai ter lanchinho coletivo, isso mesmo, cara. Mas eu gosto desse momento, assim, sabe? Eu procuro, assim, né? Na época que eu tava com... A gente tinha a oportunidade de estar próximos, né? Dentro da empresa, né? Eu acho que o momento do bolo, assim, era um momento, assim, dava uma sexta-feira, levava aquele bolinho, então, na segunda, para poder, acho que causar um pouco, melhorar a energia, né? Então, se passa tanta coisa boa, eu gosto. Que pena que esse semestre a gente não tem, mas quem sabe no próximo. Não é? Mas quem sabe a gente não volta antes, né? Mas a gente, pelo menos assim, a gente tem trabalhado numa hipótese assim, que esse ano tá bem complicado, viu? Para voltar, né? A gente está tendo que se adaptar, né, com o novo.
tem perdido muitas tradições, né, do negócio, do mundo dos negócios, né? Quando você fecha um negócio, aí se todo mundo reúne com, né, negociador com negociada, assim, e em forma de um almoço, né? Hoje a vida é tão corrida, tem tirado isso. Mas eu acho que a gente está tirando de letra, sabe? Esse novo momento, assim, né? Dessa mudança que ocorreu no mundo, as pessoas estão conseguindo compreender, assim, o tanto que você tem, o tempo que você tem gasto, né? Que muitas das vezes, para uma reunião presencial, demorava-se tanto, né? E hoje, você, numa sala, você reúne aí 200 pessoas, né? Te assistindo, né? Dentro de uma palestra. Então, vamos nos adaptando. E, Michele, você não falou em qual período que você está? Então, Carla, eu sou uma aluna, é irregular que fala? Eu não sei irregular, se isso. Então, assim, eu tô... a possibilidade minha de formação, né, segundo que eu e o Rodrigo, a gente está tentando aí entre o meio do ano e o final do ano que vem. Então, mais um ano aí para estar concluindo o meu curso. Então você já tem uma certa bagagem, né? Já tenho aí uma vivência com... já passei pelos processos aí de algumas disciplinas, sim. Então, ótimo. Ai, gente, desculpa, vou ter que pegar um papel aqui só um instante. Tudo bem. E a expectativa, Navelina? Você está em qual período? Eu estou no 4º período. Então, você está certinha, né? Não eu tô certinha. Nossa, se tem, assim... só por força maior, né? Você trancar, sair, fazer alguma coisa assim, porque é muito ruim voltar, né? Porque eu acho que estar em sala de aula, estudar, isso é o de menos. Eu falo você deslocar, você enfrentar o calor, né? Aquela coisa toda. Isso é desgastante, mas então você fica irregular, nossa, e gera assim um estresse, um cansaço, e você tá, nossa, é horrível. Eu nunca, eu fiz administração muitos anos atrás, eu fiz em 4 anos, nossa, mas pelo amor de perder esse metro, eu não perdi de jeito nenhum. Não, mas é desafiador, né? Sim, com certeza, muito desafiador. Hoje temos muitas ferramentas, né, que nos ajudam, auxilia, te dá uma certa velocidade para você resolver as coisas, pesquisar, ver, reler. Nossa, quando eu chegava no processo de fazer uma digitação, eu já tinha rodado meio mundo procurando conteúdo, isso e aquilo, e o negócio não ia, não fluía. Ai, não era fácil. Mas às vezes o horário coincide, né? Aí é complicado. E eu sempre trabalhei, estudei, é uma rotina bem pesada, muito cansativa. Logo que você chega às 19 horas. Não é fácil não, né? Brincadeira. E trabalhar o dia todo, né? Causa desse trabalho, e você sabe que, né, vai estendendo a carga horária, quando você vê, está trabalhando 12, 14 horas por dia. E você, Carla? Eu sou formada em pedagogia, formei pela Universidade do Estado de Minas Gerais, pela UENG. Depois eu fiz uma especialização em psicopedagogia clínica e institucional pelo UniBH. E atualmente eu estou na reta final do meu mestrado em educação na Faculdade de Educação da UFMG. Que legal! E graças a Deus. Foi ruim, sabe? Porque a gente também não quer perder o vínculo com a faculdade. Que eu sempre quis de estudar. E eu sempre quis estar nesse lugar. Então, assim, formar é muito bom, mas eu, ao mesmo tempo, eu não quero sair, sabe? Eu quero perder esse vínculo, que é muito bacana o contato com os professores, com esse ambiente de pesquisa, sabe? É muito bom. O olhar, né, de estar todos os dias ali, você tendo a oportunidade, né, de ter o contato diário, faz uma diferença enorme, né? Demais, demais. Uma delícia. A faculdade é um lugar super democrático, eu acho muito bom. Eu estava com saudade, assim, na hora que eu entrei, primeiro período, meu Deus.
É bom estudar. E quanto à minha trajetória e profissional, na verdade, igual eu contei para as meninas, eu nasci praticamente dentro de uma escola. Então, quando eu tinha 4 anos de idade, atualmente eu tenho 30, sabe? Ai, meu Deus, tá Quando eu tinha novinha. 4 anos de idade, os meus pais fundaram uma escola, chama Escola Verde Vida. Então, desde sempre eu trabalho em escola, atualmente eu sou coordenadora pedagógica dessa escola e também dou aula para o 1º ano do ensino fundamental. E trabalho na Prefeitura de Belo Horizonte, em EMEI. Então, também trabalho com criança pequena. Ah, então já tem a expertise aí de como que funciona, né? E é bom porque acaba passando tantas experiências, né? Eu acho que são tantas vivências, né? Cada um na sua particularidade. Com certeza. A sala de aula ensina a gente demais. Não tem como medir, sabe? Por isso que eu falo que é importante. Às vezes a pessoa quer ser um coordenador pedagógico, quer ser professor de faculdade, mas antes é importante você passar lá pela educação infantil, ensino fundamental, porque ele vai te dar uma base que às vezes a gente fica falando de um lugar que a gente nem sabe direito o que é. Fazendo um pré-julgamento, né? Então, falar é muito fácil. Eu brinco que até papagaio fala, né? Agora, é difícil. Tá ali na prática, no dia a dia, aí que, né, é diferente, né? Mas faz jus mesmo, né? Se a gente for pensar, né? Como é que você pode pleitear um coordenador, sendo que você nem passou por aquele, né, a experiência de estar ali naquele momento em sala de aula? Exatamente. Então, não faz sentido, né? E, inclusive, por falar em prática, eu combinei com as meninas da gente tentar fazer a gestão da aprendizagem da minha turma do 1º ano do ensino fundamental, que eu estou tendo aulas online com eles, não muitas, mas a gente tem 2 encontros durante a semana. Então, eu pensei da gente marcar alguns encontros com a minha turma e trazendo algumas propostas, desde a atividade diagnóstica até a avaliação formativa, depois a devolutiva, e a gente construir todo esse processo juntos e fazer com a minha turma do 1º ano. E na turma da alfabetização e letramento, eu também propus isso para eles e surgiu a ideia da gente fazer um encontro com os alunos no mesmo horário da nossa aula. Porque como é online mesmo, eu não acredito que os pais vão ter muito problema de estar aqui às 19 horas. Então, eu pensei, por exemplo, no dia que tiver encontro com as crianças, o encontro das crianças é de 19 até no máximo às 20 horas. Aí a gente finaliza com as crianças e depois a gente continua a nossa aula. O que vocês acham? Excelente. Pode sim. Aí só, né, confirmando direitinho, né, para que eu me organize também. E aí não tem problema não. O horário eu consigo adequar aqui. Só que agora, Michele, eu não sei se você vai concordar muito, porque a princípio, primeiro eu pensei que fosse uma turma de pedagogia. Aí eu chego aqui e me deparo com as alunas de letras. E rapidinho já pensei num plano B e tal, porque elas fazem letras com ênfase no inglês. Então, eu pensei da gente trazer propostas para os meus alunos relacionadas à língua inglesa, porque na escola eles têm inglês. Só que aí agora nós temos você na turma também. Aí a gente tem que ver se você está de acordo e tudo mais. E assim, eu não domino inglês, mas a Vitória, já fiquei sabendo que ela tem uma fluência legal e vocês aí vão conduzir a aula. Eu vou ficar só no suporte. Aí você teria algum problema da gente manter essa temática? Não, de forma alguma. Vamos, né? Eu acho que tudo é democrático, né? E assim, também em questão, né, do fato, nada se perde, né? Então, assim, tudo é aprendizado. Então, eu acho que o foco maior é fazer essa gestão, né, de aprendizado dentro da sala de aula. Então, para mim, não tem problema, não. Importante a gente entender esse processo. Como se faz esse processo, né? Então, eu combinei aqui com as meninas, nesse primeiro momento, a gente vai discutir a respeito do cronograma, que na aula passada a gente já conversou um pouquinho sobre a gestão da aprendizagem, e a partir da nossa conversa eu consegui delinear um cronograma, mas que ele não é fechado. Se vocês quiserem mudar alguma coisa, e se durante a nossa trajetória tiver que mudar alguma coisa também, a gente muda. Isso é uma ideia inicial, mas assim, gente, a gente sempre tem uma ideia inicial, mas no percurso essa ideia acaba se modificando.
Tá bom? Então, não é nada assim fechado, não. Aí eu vou compartilhar com vocês aqui a tela e para a gente chegar em um acordo e depois eu envio para vocês. Aí, Michele, seria bom você me passar o seu telefone? Tá. Eu tô achando que eu vou fazer isso agora de uma vez. Deixa eu te passar. Posso enviar Você aqui tem o pelo meu chat? telefone? Você quer que te manda pelo chat ou não? Pode me falar. É 98203 1984. Porque eu acabei de criar um grupo, que às vezes pelo WhatsApp é mais fácil da gente conversar. Aí depois da aula eu te adiciono lá, tá? Tá joia. Então, ótimo. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu te perguntar. Essa avaliação diagnóstica, eu estava vendo na BNCC, como a BNCC é muito extensa, né? Eu não fui passando de folha em folha para ver a avaliação diagnóstica. Eu vi algo assim no início da BNCC, mas o que eu queria saber, cada, vamos supor, educação, Funde 1, Funde 2, ela fundamental, é fundamental 2 e ensino médio, né? BNCC, e tem uma parte da educação infantil, não é assim? Tem todos os anos, desde a educação infantil até o ensino médio. Particularmente, a BNCC ela tem uma descrição, avaliação diagnóstica para cada período, não é isso? Para cada faixa etária? Não necessariamente, ela traz... Uai, peraí, gente, parece que tem... Ó, tem mais gente... Uai, Vitória saiu? Deve ter caído, né? A internet também. Aí, na verdade, tem duas vitórias aqui agora. Ah, 2 vitórias? Na verdade, ela traz uma concepção de o que seria avaliação diagnóstica. E isso vale para todos os períodos, tanto a educação infantil quanto o ensino fundamental. Só que a forma como essa avaliação diagnóstica vai ser realizada vai depender do seu conteúdo, da disciplina, da idade, né? Igual a gente vai discutir os processos avaliativos aqui, uma avaliação não necessariamente tem que ser uma prova. Uma roda de conversa pode ser uma avaliação. Porque aí você está conseguindo contextualizar a forma que cada um se posiciona, né? Pensa, né? Não, beleza. Foi isso, então, que eu entendi. Foi isso que você entendeu? Foi. Então ótimo. Aí daqui a pouco você vai compartilhar com a gente o que você encontrou, hein? Tá bom. Se vocês não se importarem, só de fechar o microfone e abrir na hora que for falar, porque pode dar interferência. Tá. E lembrando que enquanto eu estou compartilhando a tela aqui, eu não vejo vocês, tá? Vejo só um de cada vez. Bem, então o que eu pensei para esse nosso semestre? Como vai ser essa distribuição de pontos? Primeiro, eu chamei aqui de atividade avaliativa para não falar prova, sabe? Então, aqui, a gente tem a da primeira etapa, que vai valer 1.000 pontos, e a da segunda etapa, que vai valer 2.000 pontos. Por que 2.000 pontos? Porque os outros 2.000 pontos é uma prova, uma avaliação de proficiência que vocês fazem pelo sistema. Então, eu não tenho acesso a essa avaliação e é importante vocês seguirem lá o AVA, porque no AVA tem... Ai, desculpa, gente. Passando carro de som. No AVA, inclusive, tem lá algumas sugestões de atividades e tudo para vocês fazerem, que lá no final do semestre vai ter essa avaliação de proficiência, que vai cair essas coisas, inclusive, que são propostas no AVA. Então, vocês precisam ficar atentos a isso, tá bom? Quanto aos trabalhos, o que eu pensei? De ter 3 trabalhos maiores, 3 não, 1, 2, 3, 4 trabalhos maiores aí, entre aspas. Um que seria avaliação diagnóstica,
que é essa que a gente vai começar hoje e finalizar no próximo encontro. A avaliação formativa, que seriam as propostas de atividades para fazer junto com a turma, mas a gente vai conversando à medida que for acontecendo, não precisa preocupar agora. E a devolutiva, então seria uma análise dessas avaliações para a gente dar como devolutiva, que eu vou ver se a gente de fato vai reunir com as crianças para falar um pouquinho sobre isso ou não, porque eu acho que não vai ser possível dar tempo de fazer tudo isso, mas pelo menos a atividade diagnóstica e a formativa vai ser possível da gente fazer, tá bom? Como trabalho final, eu pensei de ser algo voltado mais para a escrita acadêmica, inclusive porque a princípio eram só as meninas de letras, então achei legal a gente praticar isso. A Vitória até comentou que ela quer trabalhar com tradução, acho que foi isso também, né? Então, é legal a gente ter esse contato com os textos acadêmicos, inclusive com vistas à publicação. Então, o que eu pensei sobre o nosso trabalho final? De ser um relato de experiência ou um ensaio. O ensaio, ele é um diálogo mais teórico, não traz a prática, não. É um diálogo entre os autores relacionados a um tema. O relato de experiência, ele já é algo mais relacionado à nossa prática. Então, por que eu acho mais interessante um relato de experiência? Porque, primeiro, a gente vai relatar uma vivência que aconteceu num período de pandemia, né? Que está super em alta esse tipo de escrita acadêmica. E outra para vocês também poderem praticar, né? O que seria esse relato de experiência, quais são as características, como que eu escrevo um relato, e a gente pensar, inclusive, em publicar esse texto. Então, eu tinha colocado aqui essas atividades, a princípio, a avaliação diagnóstica formativa e a devolutiva para ser feita em dupla, porque até então era a Vitória e a Olavina, e essa escrita acadêmica vocês decidirem se querem fazer individual ou em dupla. Mas aí a gente voltando, como tem a Michele também, essa avaliação diagnóstica formativa e a devolutiva a gente pode fazer em trio, que eu não vejo problema, somos só nós 4 durante a aula, então eu quero fazer isso um processo assim construído mesmo com vocês. E essa escrita acadêmica, vocês decidirem se quer fazer em dupla, se quer individual, se quer fazer em trio, aí vocês resolvem entre vocês como que querem fazer isso, tá bom? Não sei se é tranquilo para vocês a característica de um relato de experiência. É tranquilo para vocês ou não? Gente, cadê todo mundo? Pode, só repete novamente para mim, por favor, Carla, só para que você está falando, eu estou analisando assim o contexto, mas tem como você só repetir novamente? O que seria um relato de experiência? Na verdade, é legal, igual lá quando eu abaixar mais o cronograma, eu coloquei lá como sugestão da gente pesquisar revistas para já fazer esse relato, pensando nas características da revista, entendeu? Porque tem revista, às vezes o chatinho é você enquadrar o seu relato ou o seu artigo dentro daquilo que eles pedem. Só que o relato de experiência, ele é embasado, como o próprio nome já diz, em uma experiência que você vivenciou. Só que para você relatar essa experiência, você também tem que ter um embasamento teórico. Então, geralmente vem lá a introdução, aí nessa introdução é como se fosse a manchete do seu relato, né? O que você vai pôr ali na introdução para chamar a atenção do seu leitor? Então, na introdução, você tem que pensar nisso, trazer seus objetivos daquela experiência, como que ela aconteceu e tudo. Depois vem o referencial teórico. Então, aí os textos que a gente está estudando durante os nossos encontros vai nos ajudar na escrita desse referencial teórico. E depois vem o relato, vem um tópico falando do relato mesmo. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem lá um encontro com as crianças, né? A gente relata, no primeiro encontro, a gente realizou o que chamamos de atividade diagnóstica para fazer um levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes, assim como é proposto na BNCC, que coloca a atividade diagnóstica como isso, isso e isso. Então, como era o nosso primeiro contato, era importante a gente entender o que as crianças já sabiam sobre o assunto. Então, aí depois vem um relato propriamente dito. E, por último, vem uma conclusão. Então, o que a gente percebeu, o que a gente concluiu a partir do nosso relato? Aí vem as conclusões, depois as referências.
Então, o relato ele é basicamente isso. E, geralmente, gira em torno de 12 páginas. É raro uma revista que põe 15. Geralmente, tem revista que faz de 6, 7, 8, 10. Por isso que é importante a gente, às vezes, olhar a primeira revista para depois fazer mesmo o relato, porque senão a gente faz um relato aí de 15 páginas e a revista pede no máximo 6. Aí não vai ter jeito, né? Então, é importante a gente já pensar mais ou menos aonde que nós queremos publicar. Tranquilo? Tranquilo, Carmen. Vocês gostaram dessa proposta de avaliação? Tem outra sugestão? Aí, atividades de aula, participação, autoavaliação, 1.500 pontos, sendo 500 na primeira etapa e 1.000 na segunda etapa. E as atividades transversais do portal, essas atividades eu não tenho acesso. Então, inclusive, o Rodrigo até nos enviou uma listagem de alguns alunos que não começaram essas atividades. Inclusive, no portal, a primeira atividade que vocês fazem, acho que é desafio nota 10, alguma coisa assim do tipo, a primeira atividade é a diagnóstica. Então, olha só que legal, a gente já pode até pensar aí na nossa gestão da aprendizagem. Então, não deixem de realizar essas atividades transversais, porque, inclusive, à medida que o tempo vai passando, elas vão valendo menos pontos, tá bom? Então, tranquilo? Ficou alguma dúvida a respeito da distribuição dos pontos? Não, tranquilo. Vocês gostaram desse trabalho final, se essa escrita acadêmica? Tranquilo. Sim. Tendo um tempo hábil, né? Então, ótimo. Aí aqui eu trouxe o nosso cronograma. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Eu já fechei. É só para não dar eco, que às vezes fica dando eco. Vai mandar por e-mail esse cronograma? Oi? Vai mandar por e-mail esse cronograma? Eu vou postar no AVA e vou... E alguém saiu de novo da aula, gente. Eu vou postar no AVA. A Vitória, coitada, toda hora cai. Eu vou postar esse cronograma no AVA e vou enviar no grupo de WhatsApp também, tá bom? Na nossa primeira aula, ninguém compareceu. E a nossa segunda aula foi a aula passada, que aí a gente fez uma introdução do tema gestão da aprendizagem e sua relação com o processo avaliativo. Fizemos uma montagem, uma chuva de ideias com levantamento dos conhecimentos prévios de vocês e discussão. Então, essa nossa primeira aula, aquela chuva de ideias que a gente fez, aquela conversa, já valeu 125 pontos. Hoje a gente vai ter uma discussão sobre o vídeo a like. Vamos falar também sobre avaliação diagnóstica e vamos começar a elaborar a avaliação diagnóstica do primeiro ano. A próxima aula já vai ser a apresentação e fechamento da proposta da avaliação diagnóstica e vamos introduzir o tema avaliação formativa. Para isso, como sugestão, inclusive, lá do AVA, compreendendo o processo avaliativo, propomos por meio das diretrizes curriculares nacionais a elaboração de um quadro seguido de um texto apresentando a concepção de avaliação deste documento e outros. Já pensar em fazer parte do relato de experiência ou ensaio. Então, para essa aula, a gente vai trabalhar um pouco dentro aí das diretrizes curriculares para entender qual que é a concepção de avaliação formativa que esse documento traz. E a gente já entender também o que é esse processo de avaliação formativa, para a gente já pensar aí quais vão ser os próximos passos com a turma do primeiro ano. Só que não tem como a gente fechar nada sobre avaliação formativa nesse encontro, porque a gente ainda nem realizou a avaliação diagnóstica. Então, a primeira coisa é fechar a avaliação diagnóstica, para depois realizar ela com a turma e depois a gente elaborar a avaliação formativa. Então, no dia 17, que é a próxima aula, a gente vai fechar sobre essa avaliação diagnóstica. Por quê? Porque aqui no dia 24 já vai ser a realização da prática com as crianças do primeiro ano. Então, na próxima aula, a gente já tem que estar alinhada, tudo combinado, para no próximo encontro a gente trazer
fazer a prática com as crianças. Terminou a prática dessa avaliação diagnóstica, a gente vai conversar sobre como foi a vivência com as crianças e registrar sobre o levantamento dos conhecimentos prévios delas por meio de um quadro também. Esse quadro eu vou até apresentá-lo na aula de hoje, é uma sugestão. Se alguém pensar em uma outra forma de registro, a gente também pode. Por quê? Vocês vão perceber que esse processo avaliativo ele tem que ser registrado de alguma forma. Por quê? Para o professor ter um certo controle do que o estudante já sabe, do que ele precisa saber. E para a gente fazer isso, pensando aí que numa sala tem no mínimo 10 crianças, a gente tem que registrar, porque a nossa memória não vai dar conta de lembrar do processo de todas as crianças. Então, por isso que assim que a gente terminar o encontro, a gente já vai registrar, para não esquecermos de nada, tá bom? Tranquilo? Deu para entender até aí? Ok. Tranquilo, ok. Tranquilo. E nesse mesmo encontro, tem um texto sobre portfólio, que é um exemplo de como acompanhar esse processo de desenvolvimento dos estudantes. E aqui nesse encontro, como a gente já vai ter atividades diagnósticas em mão, ou seja, a gente já vai saber mais ou menos qual que é o nível que as crianças se encontram, vai ser possível a gente delinear qual vai ser os próximos passos. Então, quais vão ser as próximas atividades que a gente vai direcionar para as crianças saírem de onde elas estão e avançar? Né? Qual que é o nosso objetivo? O que a gente quer com essas crianças? Aí, no outro encontro, já vai ser a apresentação e finalização da proposta das atividades que serão realizadas com o primeiro ano. Eu pensei da gente elaborar 2 propostas, considerando um tempo de mais ou menos 50 minutos com as crianças. Então, essa proposta que vai ser realizada depois da atividade diagnóstica, porque o que acontece? A gente vai realizar a atividade diagnóstica. Aí aqui a gente vai ter uma noção do nível das crianças. A partir daqui, a gente vai estipular qual vai ser o nosso objetivo com elas. Estipulamos, a partir dos objetivos que a gente quer alcançar, a gente vai pensar em estratégias para fazer as crianças chegarem nesse objetivo que a gente estipulou. A partir dos nossos objetivos, a gente vai pensar quais são as atividades mais adequadas. Essas atividades mais adequadas vocês vão apresentar no dia 1º de outubro. Então, pensar em 2 propostas. Eu pensei de vocês 3 fazerem juntas esse trabalho. Por quê? Porque vocês vão direcionar com as crianças juntas. Então, não faz sentido a Vitória fazer um, a Olavina outro, a Michelle outro, sendo que lá no dia a gente vai estar juntas. Então, por isso que eu pensei de ser vocês 3. Que, aliás, a gente vai começar no dia 24 e fechar no dia 1º. Então, vocês estão vendo como que durante a aula também a gente vai ter um tempo para conversar sobre isso. Então, tecnicamente, se a gente conseguir aproveitar bem a aula, nem vai precisar de levar trabalho para fazer em casa, tá bom? E depois, como vai ser no dia 1º, já vai ser praticamente o fechamento da primeira etapa, a gente vai resolver uma situação problema da unidade 2, que é proposto pelo AVA. E essa resolução do problema vai ser durante a aula também, vai valer 125 pontos. Aí eu coloquei aí, ó, atenção. Após os estudos previstos no referencial teórico, os alunos vão responder no ambiente virtual a 3 questões objetivas sobre os textos indicados para leitura. Então, ao final dessa primeira etapa, vocês têm atividade no AVA, que eu quero combinar com vocês. No dia 1º/10, terminou a nossa aula, vocês já vão lá e já resolvem essa atividade para não acumular nada e nem deixar de fazer, tá bom? E no dia 8/10, a nossa oficial 1. Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Não, Carla. Esse cronograma, Carla, ele vai estar disponível no AVA, né? Também. E eu vou mandar no nosso grupo de WhatsApp também. Tá, joia. Obrigada. Tá bom? Então, ótimo. Depois da oficial 1, a gente iniciei a nossa segunda etapa e eu foi com uma dúvida que eu perguntei para o Rodrigo, mas ele não me deu retorno. Vocês que são de letras também participam da semana acadêmica? Acho que sim, não participa?
Sim. Nossa, eu não sei, viu? Eu não Participamos, sei né, prática, Lavínia? Já faz tanto tempo que a gente eu até esqueci o nome, mas eu acredito que sim. Tá, porque nessa semana acadêmica, o Rodrigo falou que não tem aula assim, né? Separado. Mas todos os dias da semana vai ter alguma proposta para vocês participarem, uma palestra, uma vivência. Então, assim, vai ter aula Isso. só com a Carla, mas vão ter atividades acadêmicas para serem feitas durante a semana. Então, para vocês aproveitarem bem essa semana acadêmica, eu coloquei aqui para a gente fazer uma síntese sobre a semana acadêmica e enviar no e-mail no último dia da semana acadêmica, que é na sexta-feira, no dia 16/10. Vocês vão enviar para o meu e-mail pelo AVA, tá bom? No AVA não tem lá para mandar mensagem? Sim, ok. Isso, aí vocês enviam lá para mim, tá bom? Valendo 100 pontos. No dia 22/10, aí a gente vai entrar no tema o papel da avaliação no processo pedagógico e desafio da avaliação no processo pedagógico. Nós vamos pensar aí na perspectiva do erro. O que significa o erro dentro desse processo avaliativo? Vamos, nesse dia, também ter um encontro com as crianças para a realização da proposta 1. Ou seja, aqui em cima... Ai, meu Deus! Gente, vocês estão me vendo? Estamos. Errada. Aqui em cima, no dia 1/10, a gente precisa deixar essas atividades muito bem alinhadas, porque depois vai ter oficial 1, vai ter a semana acadêmica e no dia 22 a gente já vai vir com as crianças. Então, no dia 1/10 não pode ter nenhuma dúvida, tá bom? Então, nesse dia, a gente vai ter o encontro das crianças, colocar aqui, lembrar de tirar foto para a gente registrar. Em seguida, a gente vai fazer o registro sobre a vivência com as crianças, pensando no aspecto formativo. Inspirar a escrita a partir da proposta avaliativa do texto dessa aula. Então, nessa aula aqui, vai ter um texto que vai nos ajudar a pensar nesse registro da avaliação formativa. E também sobre a análise desses dados da avaliação. Então, por quê? A gente já tem que pensar nessas atividades, já tentando entender se os nossos objetivos foram alcançados ou não. E a gente registrar tudo isso que aconteceu durante o encontro com as crianças, tá bom? Depois, do dia 29/10, a gente vai fazer uma revisão da proposta 2, porque, lembra, lá no dia 1/10, a gente vai elaborar 2 propostas. A primeira vai ser no dia 22. Aí a segunda vai ser só no dia 5/11. Então, no dia 29, a gente vai fazer uma revisão para ver se ela está ok. Por quê? Às vezes a gente trouxe a primeira proposta, que tem a ver com a segunda. E às vezes a primeira proposta não foi tão interessante para as crianças. Às vezes, né, elas já estavam sabendo aquilo, não surtiu tanto efeito. Então, a gente talvez tenha que replanejar a proposta 2. Então, por isso que eu falo, às vezes a gente tem um cronograma, mas precisa mexer nele. Tá bom? Nesse dia vamos falar sobre a autorregulação do estudante, que tem a ver com a autoavaliação, e realização da situação problema da unidade 3, também valendo 100 pontos. E isso vai ser durante a aula, tá? No dia 5/11, encontro com as crianças para a realização da proposta 2. Depois, o registro sobre a vivência com as crianças, pensando no aspecto formativo, e já começar a delinear a devolutiva. Então, a gente teve lá atividade diagnóstica para entender onde o meu aluno está. Depois, a partir disso, a gente estipulou nossos objetivos, realizamos as atividades para o meu aluno sair daqui e vir para cá. Mas aí, a partir das intervenções que eu fiz, será que eu consegui alcançar todos os meus objetivos com todos os alunos? Como é que foi isso? Foi interessante, não foi? Tiveram estudantes que se interessaram mais, outros menos? Então, tudo isso a gente vai registrar, já pensando nessa devolutiva. E nesse dia... Posso te perguntar uma coisa? Pode. Essa questão de poder avaliar as crianças, você tem assim um roteiro para ser dividido? Bom, a Vitória vai ficar observando esses itens.
eu vou ficar com esse item e a Michele com mais esses itens, para a gente poder, cada um, para ser dividido a tarefa como um todo, né? E a gente vê o que, por exemplo, dentro da avaliação formativa, o que nós devemos avaliar das crianças. Isso. Entendeu? Eu entendi, mas a gente pode combinar na hora que a gente estiver elaborando a proposta. Não tem nada fechado, não. Essa sua sugestão é interessante. A gente pode pensar entendi. nisso. Entendi. Tá bom? Tá, beleza. Então, ótimo. E aqui, nesse dia 12/11, eu coloquei algumas orientações para a escrita do relato de experiência. Então, olha só, você pode iniciar a escrita considerando o tema a gestão da aprendizagem feita pelo professor. Neste texto, você deve abordar os desafios que a gestão de aprendizagem coloca aos professores que atuam em sala de aula, com números grandes de alunos e grupos heterogêneos. Retome a unidade 1 e as suas anotações. Este pode constituir a introdução, ou seja, ela constitui a manchete do seu texto, né? Então, a introdução tem que ser aquela coisa, nossa, uau, que vontade de ler sobre esse relato de experiência que aconteceu, né? Como parte do referencial teórico, traga em seu texto aspectos da avaliação formativa. Nesse texto, você deve problematizar as diferentes formas de avaliação em relação à avaliação formativa. Retorne à unidade 1 e as anotações que... Desculpa, a unidade 2 e as anotações que você fez sobre ela. E também, como parte do referencial teórico, apresente e discuta sobre algumas estratégias de registro, documentação e acompanhamento dos processos de aprendizagem dos alunos. Nesse texto, você deve apresentar e discutir formas de registro e documentação dos processos de aprendizagem dos alunos e modo de avaliá-los. Então, aqui, a princípio, eu coloquei só sugestão relacionada ao referencial teórico. Por quê? Porque para eu trazer elementos lá no meu relato, por exemplo, se eu falar de atividade diagnóstica no meu relato, lá no meu referencial teórico eu tenho que falar o que é uma atividade diagnóstica, o que eu entendo por avaliação diagnóstica, em que perspectiva que eu estou trabalhando a avaliação diagnóstica, entendeu? Então, tudo que eu falar no meu relato, ele tem que estar embasado em alguma coisa. Não pode ser o relato pelo relato. Então, por isso que eu coloquei essa sugestão, mas eu vou dar uma melhorada aqui na escrita, que eu achei que está um pouquinho truncado. Aí eu vou melhorar a escrita e envio para vocês, tá? No dia 19/11 vai ser a apresentação do ensaio Relato de Experiência. Nesse dia já realizaremos as correções necessárias. Então, o que acontece? No dia 19, aí vocês resolvem entre vocês três, se vocês vão fazer coletivamente, individual, em dupla, outra individual, e vocês quem sabe. No dia 19, vai ser uma noite dedicada à apresentação desse relato e à correção, porque a gente já vai vendo o que está legal, o que não está, o que pode mudar, a gente vai ver o que a revista pede, e vai ser assim, um trabalho talvez um pouquinho assim, difícil, mas que é importante a gente fazer de forma coletiva. Eu acho mais interessante do que você simplesmente me mandar, eu corrijo, vocês nem sabem direito por que eu corrigi, e a gente submete sem ter uma discussão antes. Vocês concordam com isso? Sim. Sim, Carla. Então, ótimo. E na nossa penúltima aula, vai ser a realização da situação problema, o que é preciso acompanhar no processo de aprendizagem dos estudantes, vai ser o tema desse nosso encontro. E, novamente, após os estudos previstos no referencial teórico, vocês devem responder no ambiente virtual 3 questões objetivas sobre os textos indicados para leitura. E no dia 3/12, a nossa avaliação oficial 2 e a autoavaliação, que vai valer 500 pontos. Alguma dúvida? Não, correto. Concordam com tudo? Sim. Sim. Alguma outra sugestão?
Eu acho que ao longo do processo a gente vai também buscando, né, né, se surgir, ver que está tendo alguma dificuldade, né, eu acho que a gente pode, não sei se existe essa flexibilidade, tá, professora? De se autoajudando aí, todo mundo, né, tentar se envolver, né, e se ajudar ao mesmo tempo. Claro, você Porque são muito... Pode falar. Não, assim, porque eu vejo assim que é uma bagagem bem vasta que a gente vai ter aí de um semestre que ele é muito enxuto, né? Então, assim, são muitos trabalhos, são muitas leituras, e aí tem que ter um bom planejamento para o processo, pelo menos assim, não sei se as outras trabalham, né? Como é que é a vida de cada um, mas para a gente se organizar de uma forma que consiga, né, dar conta aí né, da demanda que é solicitada, né? Então, vai ter que ter muito empenho, né, e ajuda mesmo, assim, uma pelas outras. Acho que O trabalho, tecnicamente, que vocês vão ter um pouco maior, vai ser o relato de experiência, que só se sobrar tempo na nossa aula que a gente pode dedicar a fazer uma escrita aí coletiva. Mas, fora isso, os outros trabalhos, a ideia é a gente construindo juntas mesmo, durante a aula. E o maior peso aí talvez vai ficar a cargo das leituras, que realmente lá, como é uma aula modelo institucional, eles trazem realmente muitas propostas para leitura, sabe? Igual no nosso próximo encontro vai ser sobre as diretrizes curriculares, a perspectiva de avaliação das diretrizes. É um texto, assim, se eu não me engano, de umas 1000 páginas. Mas, logicamente, que a minha sugestão para vocês é colocar lá um localizador no documento e pegar a palavra-chave, que no caso é avaliação. Então, aí vocês vão pegando lá a partir do localizador, olhando o que o documento vai falando, e no nosso encontro também eu quero tentar fazer um pouquinho disso, para a gente ter uma visão, um panorama geral sobre essa perspectiva da avaliação, para a gente, inclusive, entender o que em termos de Brasil, o que é estipulado para avaliação. Né? E a gente pode até fazer uma discussão bem interessante, porque à medida que vocês lerem esses documentos, igual a BNCC, Currículo Referência de Minas Gerais, essas diretrizes, vocês vão perceber que lá em lugar nenhum fala exatamente como prova, como pontos assim para você passar de ano, né? Vamos usar esse termo assim. E como que isso é super normal dentro da sala de aula, é o que a gente mais vê. Prova no final lá da etapa para verificar se o conhecimento foi aprendido ou não. Se foi aprendido legal, o aluno ganha lá nota 10, nota 12. Se não foi, ganha uma nota abaixo da média. E assim vai durante o ano, e quando assusta no final do ano, o aluno toma bomba e repete o próximo. Entendeu? Então, assim, os documentos oficiais trazem coisas muito interessantes, mas que na hora da prática não é bem assim que acontece. Que funciona, né? Que é muita teoria e no momento que a gente vai contextualizar essa questão da prática, está fora da realidade, né? A gente não... Exatamente, é muito complicado. Mas ainda há esperança. É, com certeza. Então, tranquilo, gente? Alguma dúvida a respeito do cronograma? Tranquilo, tudo certo. Então, ótimo. Aí agora eu quero compartilhar com vocês um vídeo. Vou pegar aqui o link que a gente vamos assisti-lo e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Eu quero que vocês pensem em algumas questões para a gente discutir. Algumas delas, por exemplo, quero que vocês, enquanto a gente assiste, vocês pensem: como que a gente gosta de aprender? Como que a aprendizagem ela pode ser significativa? Como saber acompanhar o processo de aprendizagem do estudante? E também, à medida que vocês forem aí assistindo o vídeo, vocês vão pensar em outras coisas também. Então, vou só encontrar ele aqui e vou compartilhar a tela com vocês.
Estão conseguindo ver? Yes. Ok. Estamos. Sim. Tá, então vai começar. Desculpa, gente, está falando que teve um erro aqui, vou compartilhar de novo, tá? Vocês estão escutando o áudio? Sim. A Vitória tá sem áudio do filme. Tá sem áudio? É, do filme. Uai. Vou colocar aqui de novo, Vitória. Se tiver, você me avisa, tá? Tá bom, acho que agora vai dar. Tá ouvindo? Agora deu.